Pode clicar. Cliquei. Bom, boa noite. Vamos continuar trabalhando com o nosso Código Constitucional de Defesa do Consumidor. Esse código está lá, em parte, no artigo 150 da Constituição Federal. Nós lemos lá nesse artigo 150 que, dentre outras garantias, existem aquelas garantias do artigo 150, estabelecendo vedações ao poder tributário da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Claro, não são só aquelas garantias inseridas no artigo 150. Temos outras garantias que já conversamos anteriormente, como a imunidade do mínimo vital, que está implícito na nossa Constituição, a capacidade contributiva, que já vimos lá no artigo 145, parágrafo 1º, e as várias hipóteses de capacidade contributiva, a capacidade contributiva nos impostos diretos pessoais, a capacidade contributiva nos impostos indiretos, que estão relacionados com os impostos sobre o consumo, ICMS, IPI, por exemplo, a capacidade contributiva relativamente aos impostos de natureza real, que não leva em conta a pessoa do contribuinte, mas leva em conta o valor do bem a ser tributado. Bem, então nós vimos que as garantias, elas estão além do artigo 150 da Constituição Federal. E essas garantias, como eu já disse também, elas não comportam interpretação restritiva. Elas devem ser interpretadas de maneira que lhe dê a máxima eficácia. Em direito constitucional, só as proibições e as exceções comportam interpretação restritiva. As garantias e os direitos devem ser interpretados com a máxima eficácia possível. Muito bem, nós já vimos lá no artigo 150 a primeira das garantias ali enumeradas, que é o princípio da legalidade. Já falamos que o princípio da legalidade está sujeito ao princípio da tipicidade ou da reserva legal, e que a tipicidade está determinada lá naquela norma jurídica tributária que contém, na hipótese de incidência, o critério material, mais o critério temporal, mais o critério espacial. E na consequência jurídica tributária, o critério pessoal, que é composto pelo sujeito ativo e o sujeito passivo, e o critério quantitativo, que é composto da base de cálculo vezes a alíquota. Esse princípio da legalidade, nós já dissemos que tem lá seus antecedentes lá na Constituição da Magna Carta de 1215, a Magna Carta de João Sem Terra. Desde lá já vem se desenvolvendo o princípio da legalidade em sentido estrito. O princípio da legalidade, portanto, ele se refere não só
a instituição do tributo, como também a majoração do tributo. E porque tem que ter uma interpretação a mais ampla possível, refere-se tanto à majoração direta ou indireta. Essa majoração pode ser indireta. Por exemplo, naquela época de grande inflação que nós tínhamos, que chegava a 82% ao mês, bastava eu antecipar o prazo para pagamento de um tributo, que eu estaria majorando aquele tributo de forma indireta. Muito bem, então a vedação é tanto para instituir como para majorar, tanto de forma direta como de forma indireta. Bem, falamos também a esse respeito que o princípio da legalidade, ele é também chamado um princípio de alta tributação, ou seja, que nós mesmos nos tributamos. Por que nós dizemos que nós mesmos nos tributamos? Porque pelo princípio da legalidade, tem que haver uma lei para instituir ou majorar o tributo, e as leis, elas são feitas pelos nossos representantes. Por isso que dizemos que esse princípio está relacionado com a autotributação. Esse princípio, ele comporta algumas exceções. Nós vamos verificar mais tarde que existe o princípio da legalidade aparente, ou seja, alguns tributos de natureza federal, eles podem ser majorados através de decreto, através de ato do Poder Executivo. Mas são exceções que nós iremos analisar mais tarde. Mas eles são considerados de legalidade aparente, porque a alteração das alíquotas desses impostos, elas devem obedecer aos limites estabelecidos pela lei. Bem, falamos também já com vocês sobre o princípio da igualdade. Falamos que esse princípio da igualdade é o princípio da igualdade material, ou seja, devemos tratar diferentemente aqueles que são economicamente diferentes, para o fim de diminuir as diferenças. E para isso, para diminuir as diferenças, existe o princípio da progressividade. O princípio da progressividade que fala que quem ganha mais deve pagar mais, ou seja, quanto maior a base de cálculo, maior deve ser a alíquota. Se você ganha 1.000, a alíquota deve ser pequena. Se ganha 5.000, a alíquota deve ser, hipoteticamente, 1%. Se ganha 10.000, 2%. Se ganha 15.000, 3%. Se ganha 20.000, 4%. E assim sucessivamente, não é? Todavia, os impostos de consumo, principalmente o ICMS e o IPI, ele tem uma natureza regressiva, ou seja, quem ganha menos tem uma carga tributária maior. E no nosso sistema, a regressividade, que é a tributação mais injusta, ela alcança, em média, 85% da carga tributária. Também eu falei que existe a alíquota proporcional, ou seja, não importa qual é a base de cálculo, a alíquota é a mesma. Aí as diferenças econômicas, elas permanecem, não diminuem. Por exemplo, no imposto de herança, aqui do estado do Paraná, a alíquota é 4%, não importa quanto que é a herança, se é 500 mil, se é 1 milhão, se é 10 milhões.
a alíquota ela é fixa. Bem, isso eu só estou fazendo uma rápida recapitulação, porque em conjunto com o princípio da igualdade, nós temos o princípio da generalidade. O princípio da generalidade vai dizer que não se admite mais privilégios em termos de tributação. Existiram muitos privilégios antes da Constituição de 1988. As pessoas ganhavam a mesma coisa, porém, algumas pessoas tinham uma carga tributária muito menor do que outras. O princípio da generalidade, portanto, vem a acabar com esse tipo de privilégios. Na sequência, nós temos o princípio da irretroatividade. O princípio da irretroatividade vai dizer que a lei que criou ou majorou um determinado tributo não pode alcançar fatos geradores anteriores. Em princípio, poderíamos dizer, mas a Constituição já fala da irretroatividade, quando fala que a lei não pode prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Bem, mas no direito tributário, o princípio da irretroatividade deve ser utilizado com um rigorismo maior. Apesar de, vez por outra, o legislador ele quer trabalhar implantando o princípio da irretroatividade, ou seja, contornando o princípio da irretroatividade com leis de natureza declaratória. Ou seja, ora, diz o legislador, se a lei é de natureza declaratória, ela alcança fatos geradores anteriores, porque nada se está criando ou majorando, apenas declarando que já existia uma determinada carga tributária que estava sendo ignorada. Isso aconteceu lá na Lei Complementar número 118, em que, através de uma lei ali chamada declaratória, pretendia-se alcançar, fazer uma carga tributária retroagir a fatos anteriores, sob esse argumento. Olha, se eu só estou declarando, é porque essa carga tributária já existia, apenas eu estou aqui fazendo uma interpretação da legislação. Porém, nós sabemos que não cabe ao legislador fazer interpretações da lei. A interpretação da lei ela é feita pelo Poder Judiciário. Portanto, esta lei complementar número 118, na parte em que interpretava o Código Tributário Nacional de modo a fazer com que uma carga tributária anterior a fatos geradores ela incidisse, essa natureza declaratória foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal inconstitucional, e considerando esta lei como uma lei nova, efetivamente para não ferir o princípio da irretroatividade. Sobre o princípio da irretroatividade, também é importante fazermos uma distinção entre fato gerador comum e fato gerador pendente. Fato gerador comum obedece lá àquele critério da norma jurídica tributária, o critério temporal, ou seja, o fato gerador acontece no momento
em que surge a obrigação tributária. Por exemplo, na compra e venda, no momento em que efetivamente há compra e venda. Então, aí nós temos o fato gerador comum. Entretanto, existe também o chamado fato gerador pendente. Fato gerador pendente é aquele que começou, mas ainda não terminou. Isso acontece muito com o imposto de importação. Por exemplo, eu lembro que tínhamos feito uma visita a Miami, naquela época em que havia o plano Collor, que reduziu para 2% a alíquota dos veículos estrangeiros, né, dos veículos importados. E aí, de repente, a frota brasileira, 10% da frota brasileira, virou de carros importados, principalmente da Mitsubishi. E um colega meu, estando lá em Miami, comprou um veículo, uma caminhonete Mitsubishi, porque a alíquota era muito pequena, 2%. Bom, retornamos de viagem e tempos depois encontrei com esse meu colega e perguntei, deu certo a importação daquela caminhonete? Ele falou, nem me fale, foi um prejuízo enorme. Por quê? Quando eu comprei lá em Miami, a alíquota era 2%. No entanto, quando a caminhonete estava sendo transportada para o Brasil, no meio da viagem, a alíquota foi para 70 e poucos por cento. E chegando no Porto de Paranaguá, me cobraram 70 e poucos por cento. Por quê? Porque tratava-se de um fato gerador pendente. Ele começou lá em Miami, mas não tinha terminado. Aonde que ele terminou? Terminou no desembaraço aduaneiro ali no Porto de Paranaguá. E daí estava vigente a alíquota de 70 e poucos por cento. Então, o fato gerador pendente é aquele que começou, mas ainda não terminou. E as regras tributárias dizem respeito ao momento em que terminou o fato gerador. Nesse caso que eu falei, é na data do desembaraço aduaneiro. Na sequência, nós temos ainda o princípio da anterioridade, que ele também é chamado o princípio da não surpresa. Ou seja, o contribuinte não pode ser surpreendido com uma majoração do tributo. Por isso que, pelo princípio da anterioridade, um tributo instituído ou majorado num determinado ano, ele só pode ser cobrado no ano seguinte, ou seja, foi instituído aqui em 10 de outubro de, 2018, só pode ser cobrado a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Esse é o princípio da anterioridade. O tributo instituído ou majorado num ano só pode ser cobrado no ano seguinte. Todavia, esse princípio da anterioridade, que visa o princípio, atender o princípio da não surpresa, estava sendo utilizado de uma maneira a descumprir o princípio da não surpresa. Por exemplo, os tributos eram instituídos no dia 31 de dezembro de um ano e daí já poderiam ser cobrados no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Então, não estava se atendendo a não surpresa, porque tributo criado 31 de dezembro poderia ser cobrado no dia seguinte, em 1º de janeiro. Para
dar maior eficácia ao princípio da não surpresa, veio também concomitantemente com esse princípio de que o tributo criado, o majorado, no ano só pode ser cobrado no ano seguinte, veio o chamado princípio da noventena, também chamado princípio da nonagesimal, ou seja, 90 dias. O tributo criado ou majorado só poderia ser cobrado após 90 dias e obedecendo-se ainda o princípio da anterioridade. Ou seja, não era só o princípio da noventena. Por exemplo, um tributo criado em 1º de março de um ano poderia ser cobrado abril, maio, junho. 1º de junho já teria passado os 90 dias. Não. O tributo da noventena, ele deve ser analisado juntamente com o princípio da anterioridade. Ou seja, tem que observar ambos os princípios, o da anterioridade cumulado com a noventena. Portanto, um tributo criado no dia 31 de dezembro não poderia mais ser cobrado no dia 1º de janeiro, obedecendo a anterioridade. Teria que obedecer também a noventena, ou seja, não seria cobrado no dia 1º de janeiro, mas tinha que obedecer os 90 dias, né? 31 de janeiro, está aí 29 dias de fevereiro e 31 dias do mês de março. Então, cobrado, instituído dia 31 de dezembro, só poderia ser cobrado no final do mês de março. Obedeceria o princípio da anterioridade, mas também o da noventena. Por exemplo, então, vamos voltar ao tributo instituído em 1º de junho. Teoricamente, tinha 1º de julho, de agosto, setembro. Poderia ser cobrado já em setembro? Não, porque não estava atendendo o princípio da anterioridade. Obedecia o princípio da noventena, mas não obedecia o princípio da anterioridade. Então, esses dois princípios devem ser utilizados concomitantemente para atender o princípio da não surpresa. Mas também, relativamente a esses dois princípios, ou seja, da anterioridade, nós veremos que existem várias exceções, e ao princípio da noventena também iremos verificar que existem várias exceções. Vamos estudar daí lá na sequência o parágrafo 1º deste artigo 150. Bom, e aí o próximo princípio é o chamado princípio do não confisco, ou a vedação do confisco. A vedação do confisco, em princípio, diz respeito só aos tributos, não diz respeito às multas. Porém, por ser uma garantia, repito, deve ser interpretado da maneira mais ampla possível. E por isso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o princípio da não surpresa alcança também as multas, quer sejam as multas moratórias, que dizem respeito a mero atraso do pagamento do tributo, quer sejam respeito às multas punitivas, que são aquelas que se referem a alguma fraude ou alguma prática ilícita do contribuinte. Em relação, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa jurisprudencial sobre esse respeito. Em relação às multas moratórias, o Supremo Tribunal Federal considerou confiscatória
as multas acima de 20%. E as multas punitivas, também confiscatórias, multas acima de 100% do tributo devido. Existem muitos abusos aí do fisco nesse sentido, impondo multas de 350% ou até mais. Todavia, existe esse limite em razão da vedação da natureza confiscatória, nesse caso que eu estou falando das multas, mas também da natureza confiscatória dos tributos. É dito que os tributaristas correm do princípio do não confisco como o diabo corre da cruz. Tanto que no Brasil nós temos poucas obras relativamente ao princípio do não confisco. O princípio do não confisco foi a minha tese de doutorado lá na Universidade Federal, e na época só existia um livro escrito por Estevão Horváth, que era procurador do município de São Paulo. Eu tive que recorrer a obras da Argentina, as obras da Espanha, para tentar desenvolver alguma coisa a respeito do princípio do não confisco. O princípio do não confisco, ele pode abranger os tributos individualmente, mas pode alcançar também a carga tributária como um todo. Então, pode existir tributos individualmente que podem ferir o princípio do não confisco, mas pode também existir uma carga tributária que também venha a agredir esse princípio. Bem, o princípio do não confisco, ele pode ser definido. Existem muitas questões relacionadas com o princípio do não confisco. Até onde nós podemos dizer que está começando o confisco tributário? Não é? Porque já vimos com vocês que a capacidade contributiva está entre o mínimo vital e o não confisco. Bem, nós temos que trabalhar para definir o que é esse mínimo vital, em relação ao qual não há capacidade contributiva, ou seja, é imune, e até onde vai a capacidade contributiva e inicia-se o princípio confiscatório. Bem, a jurisprudência se bate muito a esse respeito. Já falei que nós temos pouquíssimas obras doutrinárias que tratam desse tema, mas a questão do confisco, quando já existe a capacidade contributiva e ele está ultrapassando essa capacidade contributiva, tem que ser analisada caso a caso, não é? E ele está relacionado com o princípio da razoabilidade. Nós, na sequência, iremos trabalhar um pouco mais sobre o sistema do não confisco. Eu quero ver se eu consigo lá na Juruá um abatimento, alguma coisa, que nós possamos ter aí com vocês esta obra para refletirmos um pouco melhor sobre essa questão. Um dos temas que eu falava da natureza confiscatória era, por exemplo, o
FUNREJUS, que eu entendo que tem uma natureza confiscatória. Tem também uma questão da substituição tributária, que nós iremos estudar mais tarde. Eu criticava um julgamento do Supremo Tribunal Federal que consagrava uma natureza confiscatória na substituição tributária. Felizmente, houve uma reviravolta no Supremo, e o Supremo agora, reconhecendo, portanto, que aquele entendimento anterior tinha natureza confiscatória, ele alterou. Bem, isso nós iremos trabalhar quando estudarmos juntos a substituição tributária. Eu fico daí à disposição de vocês para qualquer pergunta, porque o próximo item nós vamos trabalhar sobre o princípio do tráfico de pessoas e bens, a questão do pedágio e, em seguida, das imunidades. Por enquanto, vamos ficar por aqui.